Daniel Hartwell estava começando a questionar sua decisão de confiar nas habilidades de casamenteira de sua assistente quando a mulher que se aproximou de sua mesa no Riverside Café não parecia em nada profissional polida que ele esperava. Mas antes, deixe nos comentários de onde nos ouve. Gosto de saber até onde nossas histórias têm chegado. Aos 39 anos, Daniel havia construído seu império de consultoria por meio de planejamento cuidadoso e atenção aos detalhes. Até sua vida pessoal havia se tornado uma série de decisões calculadas, especialmente desde que se tornou pai solteiro de sua filha de 5 anos, Lily, 3 anos atrás. Quando sua assistente Rebecca sugeriu o encontro às cegas com a irmã de uma amiga, uma bem-sucedida executiva de marketing que ama crianças, Daniel concordou a contragosto, mas a jovem que estava de pé hesitante ao lado de sua mesa, segurando uma bolsa gasta e usando um simples vestido azul que claramente já vira dias melhores, definitivamente não era uma executiva de marketing. Com licença, disse ela suavemente. Sua voz mal audível acima do burburinho da noite no restaurante. Você é Daniel Hartwell? Sou, respondeu Daniel, notando a energia nervosa que radiava daquela visitante inesperada. Eu deveria me encontrar com Catherine Morrison. A mulher terminou, as faces corando de rosa. Eu sou a irmã dela, Emma. Catherine não pôde vir hoje, ela me mandou no lugar dela. Daniel estudou o rosto de Emma, vendo embaraço misturado com algo que parecia resignação. Ela tinha talvez 25 anos, com o cabelo castanho claro preso num rabo de cavalo simples e olhos cor de avelã que pareciam pedir desculpas por sua própria existência. Ela te mandou no lugar dela? Repetiu Daniel lentamente, tentando processar essa reviravolta incomum. A cor de Emma aprofundou-se. Eu sei como isso soa. Catherine foi chamada às pressas por causa do trabalho, alguma reunião de emergência com um cliente, e ela não queria cancelar em cima da hora. Ela pensou, disse que alguém deveria manter o compromisso, e como eu estava livre, a explicação se perdeu, e Daniel pode ver Emma olhando para a porta como se calculasse suas chances de escapar daquela situação constrangedora. Por favor, sente-se, disse Daniel gentilmente, indicando a cadeira à sua frente. Havia algo no desconforto evidente de Emma que o tocava mais do que qualquer confiança polida poderia... Sr. Hartwell, eu não quero desperdiçar seu tempo. Quer dizer, Catherine é quem você queria conhecer. Eu sou só a substituta. Talvez, disse Daniel. Mas você está aqui agora. Estou curioso para conhecer alguém corajoso bastante para aparecer no encontro às cegas da irmã. Emma sentou-se na beira da cadeira, como pronta para fugir a qualquer momento. Não foi coragem, foi mais obrigação. Catherine disse que seria rude deixá-lo esperando sem qualquer explicação. Daniel se viu intrigado apesar das circunstâncias incomuns. Fale sobre você, Emma Morrison. O que você faz quando não está substituindo sua irmã? A risada de Emma tinha pouco humor. Trabalha em uma creche no centro, nada glamouroso. Ajuda a cuidar de crianças cujos pais trabalham longas horas. Pague o suficiente para cobrir aluguel e compras. Na maioria das vezes. A honestidade em sua resposta foi refrescante. A maioria das pessoas que Daniel conhecia em ambientes profissionais gastava muita energia se apresentando sob a melhor luz possível. Emma parecia fazer o oposto, como se quisesse deixar claro o quão inadequada ela era para o que quer que Catherine tivesse em mente. Você gosta de trabalhar com crianças? Perguntou Daniel. Pela primeira vez o rosto de Emma iluminou-se um pouco. Eu amo, na verdade. As crianças são incríveis, tão honestas e criativas e cheias de esperança. Mesmo quando suas circunstâncias são difíceis, elas acham maneiras de ser alegres. Elas me ensinam algo novo todos os dias. Daniel sentiu um calor familiar com suas palavras. Eu tenho uma filha de 5 anos, Lily, está com a babá hoje, provavelmente tentando convencer a senhora Shen a deixá-la ficar acordada além da hora do dormir. O sorriso de Emma se tornou genuíno. 5 anos é uma época tão maravilhosa. Já são grandes bastante para ter conversas de verdade, mas ainda pequenos o bastante para acreditar em mágica. Como ela é? Enquanto Daniel começava a descrever as últimas aventuras de Lily, sua determinação em ensinar o cachorro a ler, suas elaborações chás com bichos de pelúcia, sua insistência de que legumes teriam um gosto melhor se viessem em cores diferentes,
Percebeu Emma relaxar, pela primeira vez desde que chegara. Ela parece encantadora, disse Emma. E parece que você é um pai maravilhoso. Isso é raro. Algo no tom de Emma sugeria experiência pessoal por trás da observação, mas Daniel não insistiu. Em vez disso, viu-se se perguntando sobre seu trabalho na creche, sobre as crianças de quem cuidava, sobre os desafios de trabalhar com família sob estresse. As respostas de Emma revelaram alguém com empatia genuína e profundo entendimento das necessidades infantis. Ela falou de crianças cujos pais trabalhavam em 2 empregos, de encontrar formas criativas de proporcionar estabilidade e enriquecimento com um orçamento limitado, das pequenas vitórias que tornavam os dias difíceis compensadores. Tem um menininho, Marcos, disse Emma, com os olhos iluminando-se. A mãe dele trabalha em 2 empregos, então ele fica conosco do início da manhã até a noite. Quando chegou, mal falava com alguém, mas na semana passada ele ajudou uma menina nova que chorava no primeiro dia. Ele deu a ela seu giz de cera favorito e disse que amarelo era a cor do sol e que o sol sempre fazia tudo ficar melhor. Daniel se viu completamente absorvido pelas histórias de Emma, esquecendo totalmente da sofisticada executiva de marketing que esperava conhecer. Ali estava alguém que entendia o que importa, não conquistas corporativas ou conexões de networking, mas os atos diários de bondade que realmente melhoram a vida das pessoas. Emma, disse Daniel durante uma breve pausa na conversa, eu preciso perguntar, por que a Catherine realmente mandou você hoje? O conforto de Emma evaporou instantaneamente. Ela baixou os olhos para as mãos, mexendo em um anel de prata simples. A verdade, disse ela baixinho. Catherine olhou para sua foto e decidiu que você era bonito e bem-sucedido demais para ela aguentar. Ela fica nervosa com homens como você, poderosos, ricos, confiantes. Ela pensou que talvez, se você me conhecesse primeiro, seria menos intimidador quando realmente saísse com ela. Daniel encarou Emma incrédulo. Ela te mandou como... o quê? Um ensaio? O aceno de Emma foi mal perceptível. Catherine sempre foi assim. É brilhante no trabalho, mas encontros a deixam em pânico. Ela achou que se eu sobrevivesse ao jantar com você e depois contasse como foi, saberia o que esperar. A casualidade com que Emma descreveu ser usada como batedora da irmã fez o peito de Daniel apertar com algo que parecia raiva. Não de Emma, mas de um sistema de relações que a ensinara a aceitar tal tratamento como normal. E você concordou com isso? Perguntou Daniel suavemente. Emma deu de ombros. Catherine ajudou a pagar meus cursos no Community College quando eu estava tirando o certificado de educação infantil. Eu devo muito a ela. Além disso, acrescentou, com um sorriso autodepreciativo, não é como se eu tivesse planos emocionantes para hoje à noite. Daniel encostou-se na cadeira, estudando o rosto de Emma. Ali estava alguém que fora convidada a ser um tapa-buraco, um aquecimento para o evento real, e ela aceitou o papel com graça e dignidade. Mais do que isso, ela havia sido mais cativante, mais genuína e mais interessante do que qualquer mulher que ele conhecera em meses. Emma, disse Daniel lentamente, e se eu dissesse que eu não estou interessado em conhecer a Catherine? Os olhos de Emma se arregalaram. Mas ela é bem-sucedida e bonita e sofisticada. Ela é tudo o que você deveria querer em uma parceira. Segundo quem? Perguntou Daniel. Emma, você passou a última hora falando do seu trabalho com crianças, de encontrar alegria nos pequenos momentos, da importância da bondade acima da ambição. Essas são exatamente as qualidades que eu gostaria em uma parceira. Essas são exatamente as qualidades que eu gostaria em uma figura materna para Lily. Emma o encarou como se ele tivesse falado em outra língua. Sr. Hartwell, eu acho que você está confuso. Eu não... Quero dizer, eu trabalho em uma creche. Moro em um estúdio a bar. Dirijo um carro de 15 anos quando está funcionando. Não sou o tipo de mulher com quem homens como você saem. Homens como eu? Repetiu Daniel. Emma, o que exatamente você acha que homens como eu querem? A resposta de Emma foi rápida, como se tivesse pensado muito no assunto.
sucesso, status, alguém que se garanta em jantares de negócios e bailes de caridade, alguém que não vá te envergonhar na frente de pessoas importantes. Daniel sentiu o coração partir um pouco por aquela jovem notável que havia sido convencida de que seu valor era medido por conquistas externas e não por qualidades internas. Emma, disse ele gentilmente, quer saber o que eu realmente quero? Quero alguém que entenda que as conversas mais importantes acontecem na hora de dormir, durante a história, e não em reuniões de diretoria. Quero alguém que veja crianças como indivíduos merecedores de respeito, não como obstáculos à conveniência dos adultos. Quero alguém genuíno o bastante para aparecer no encontro às cegas da irmã e honesto o suficiente para me dizer exatamente por que está aqui. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Você não está falando sério? Eu absolutamente estou. Emma, você toparia ir comigo e com a Lily ao museu infantil neste fim de semana, não como substituta da Catherine, não como favor a ninguém, mas porque eu genuinamente gostaria de passar tempo com você? O convite pareceu sobrecarregar completamente Emma. Ela olhou ao redor do restaurante como se buscasse uma rota de escape e então de volta para o rosto sincero de Daniel. Eu não entendo. Por que você gostaria de passar tempo comigo quando poderia ter a Catherine? Daniel estendeu a mão por sobre a mesa e segurou delicadamente a mão de Emma. Porque, na última hora, você me mostrou mais autenticidade, mais compaixão e mais sabedoria do que encontrei em meses de networking profissional. Porque você se ilumina quando fala de crianças e isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Porque você aceitou uma situação desconfortável para ajudar sua irmã, e isso me fala sobre sua lealdade. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. E porque, quando é imaginar apresentar alguém a Lily, não consigo pensar em ninguém com quem eu preferisse que ela conhecesse do que alguém que entenda que o giz de ser a favorito de uma criança pode ser o presente mais importante do mundo. O relacionamento que se desenvolveu nos meses seguintes surpreendeu a todos, exceto a Lily, que gostou de Emma imediatamente. A compreensão natural de Emma sobre crianças, combinada com sua natureza paciente e espírito criativo, a tornou uma companheira ideal tanto para o pai quanto para a filha. O que surpreendeu Daniel foi o quanto ele aprendeu com Emma sobre encontrar alegria em momentos simples. Ela o ensinou a ver o equilíbrio entre trabalho e vida com outros olhos, a apreciar o privilégio de estar presente na infância de Lily, a entender que sucesso significa coisas diferentes para pessoas diferentes. Emma, por sua vez, lentamente passou a acreditar que merecia o amor e o respeito que Daniel oferecia tão livremente. Com o incentivo dele, Emma matriculou-se em aulas noturnas para seu bacharelado em desenvolvimento infantil, com planos de, eventualmente, abrir sua própria pré-escola atendendo famílias trabalhadoras. Quando Daniel pediu Emma para casar 6 meses depois, foi durante um de seus elaborados chás de Lily, com bichos de pelúcia como testemunhas e os gizes amarelos favoritos de Emma servindo como anéis de noivado improvisados, até que o verdadeiro pudesse ser ajustado. Catherine, quando finalmente conheceu o Daniel na festa de noivado, confessou que sua reunião de emergência havia sido inventada porque ela ficara muito nervosa para encarar o encontro. Nunca imaginei que você realmente se apaixonasse pela Emma, disse Catherine, ao mesmo tempo em admiração, não em decepção. Daniel olhou para o outro lado do salão onde Emma ajudava Lily a distribuir cupcakes para as outras crianças da festa, as duas rindo de alguma piada particular. Eu também não, mas é isso sobre as melhores coisas da vida. Geralmente são as que você nunca vê chegando. Às vezes, as histórias de amor mais bonitas não começam com um planejamento cuidadoso, mas com a coragem de ver valor inesperado no inesperado.